Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Ih, deixa eu arrumar aqui o coisa que caiu. Quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, nosso ano 2, segundo ano do nosso Jogando Conversa Dentro. Tem sido super legal. E esse ano eu entrei com uma novidade que é fazer alguns meses, o mês inteiro com entrevista. Eu fiz isso no mês de março. E agora no mês de maio eu resolvi ter um tema. Então teremos um mês de Índia. Vão ter 4 convidados. Vamos falar de Ayurveda, vamos falar de Vedanta, vamos falar de Tantra, vamos falar de Yoga, né? Vai ser bastante bacana, pessoas interessantes. E os meus convidados são todas pessoas amigas, muito chegadas, pessoas que de alguma forma interagiram, trabalharam comigo. Eu estou esperando o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Raderson Moreira da Rocha, que é um dos pioneiros, uma das referências no Ayurveda no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então vamos ver aqui, esperar aqui vamos ver aqui se o Aderson, se você já entrou, dá um alô aqui. O Aderson não tem muita intimidade ainda com internet, com rede social, com essas coisas. Então pode ser que ele se enrole um pouco, né, para entrar aqui. Seja o Aderson, porque não estava no nome dele, estava em clínica de Ayurveda. Vamos ver aí. Já autorizei para ele entrar. E que beleza, conseguimos! Doutor Aderson, meu vizinho. Hernani Fornari, Tudo bom, querido? Que bom ter você aqui. mais conhecido como o título de Dharmendra, Senhor do Dharma. Isso aí, foi o nome que eu recebi de uma pessoa muito especial que cruzou o meu caminho nos anos 80. Swami Tilak. Swami Swami Tilak. Tilak, exatamente, Swami Ele Tilak. falava assim, amigo meu. Amigo meu, com aquele jeito meio portunhol de falar, né? Sim, sim. Ele era uma pessoa muito interessante, um homem que deu 3 voltas ao mundo descalço, com 2 panos enrolados no corpo, sem pedir dinheiro para ninguém, não fundou instituição nenhuma, não era guru de rapapé, de pétala de rosa, nem de tapete vermelho, e era uma pessoa muito interessante. Ele teve aqui nos anos 70, eu não o conheci. Depois ele teve nos anos 80, que deve ter sido quando você o conheceu. Eu conheci nos anos É, ele, 80, me lembro. ele ficou uns 3 meses aqui no Em Rio. Rio de Janeiro, eu ia nas palestras dele. Exatamente. Isso foi em 83, quando foi em maio de 84. Na verdade, no domingo vai estar fazendo 30 anos, 40 anos que ele deixou o corpo, no domingo. Foi 11 de maio de 84. 94, 40 anos. Nossa Senhora, 41 que anos. beleza. Aderson, então, eu estava falando para o pessoal, eu já tenho esse canal de live há 2 anos, está no segundo ano. Esse vídeo, essa live vai ficar gravada aqui, depois ela vai para o meu canal de vídeo e ela vira podcast também. E esse ano eu resolvi fazer umas novidades para não ficar sempre a minha cara aqui toda quinta-feira, né? E tem outra coisa também, ninguém consegue ter novidade o tempo todo, né? Ninguém tem conhecimento nem repertório para ter toda semana ter uma coisa nova. Então esse ano eu resolvi pegar uns meses do ano e fazer um mês inteiro de convidado. Em março eu fiz isso chamando amigos terapeutas, estou chamando amigo, né? Pessoas que eu conheço,
que eu respeito, que eu tive alguma relação, como com você. Em março eu chamei amigos ligados à constelação familiar, a xamanismo, enfim, foi meio variado. Esse mês eu resolvi fazer temático e chamar só Índia. Então, Ayurveda, Tantra, Vedanta, você está inaugurando esse mês, depois vai ter o Alexandre dos Santos, que foi presidente da BPY durante 2 mandatos, eu fui vice-presidente dele durante 2 mandatos. Ele foi mais de 2 mandatos, eu acho. Depois vem o Narendra, que você conhece bem, né? Vai falar de dia a dia na Índia, de ritual, de cerimônia, né? De características de viver na Índia. E o Luiz Otávio Reis, que foi meu professor de massagem, né? Que é cofundador, junto com você, da Abra também, né? Mas eu queria passar a palavra para você. A gente aqui é super informal, né? Não tem roteiro. Então eu queria que você primeiro falasse de você, contasse um pouco da tua história, da tua trajetória, como é que você chegou na medicina chinesa, no Ayurveda, né? Como é que é? Pode falar tudo, né? Não esconda nada. Então, início dos anos 80, antes disso, 77, nós somos da velha guarda, né, Renan? Sim, com os dinossauros. A minha mãe, eu era adolescente, minha mãe me levou para fazer um curso de meditação transcendental com a professora Charlotte Kikoler. Charlotte tem muitos anos de meditação transcendental, lá no edifício Marquês do Herval. Claro, fiz lá também com o Kleber, eu acho. Kleber, É, exatamente. A Charlotte foi professora do Kleber. E aí, tá. minha mãe levou, eu adolescente, porque a minha tia, a irmã da minha mãe, falou assim: leva, meu apelido é Cício, né? Leva o Cício lá para fazer, porque ele é muito levado, exatamente falava levado, na verdade hiperativo. Ele é muito levado e a meditação vai ajudar ele a ficar um pouco mais calmo. Aí minha mãe foi, ela foi, eu também fui, fizemos um curso com a Charlotte Kohler, que era presidente da Sociedade Internacional de Meditação, nos anos 70. E aí eu ganhei meu primeiro mantra. Eu sentei lá, fiquei sentadinho, e a Charlotte no meu ouvidinho, que o mantra vem Exatamente. da boca do professor ao ouvido do aluno. No Claro, meu ouvidinho ela falou meu mantra, que eu não posso repetir. claro. Aí ela falou meu mantra e mandou repetir o mantra da seguinte forma. Tá, repete o mantra, suavemente. Eu comecei mentalmente a repetir o mantra. Hernani, a primeira coisa que vem na minha mente, você já fez isso antes. Olha que bacana. Eu, adolescente, falei assim, como assim fazer Como isso? assim? Como assim? Como assim, né? Não dá para entender. Muitos anos depois que eu fui entender que provavelmente alguma outra encarnação eu já meditei de alguma forma. Uhum. Aí, isso foi em 77. Com a influência dos meus pais, eu fui fazer engenharia. Então eu ia virar engenheiro. Em 80, Olha. na Gama Filho, grana firme naquela época, né? Gama Filho Engenharia. Mas eu me envolvi profundamente com a meditação transcendental e com a arte marcial chinesa. Shaolin, o Shaolin, as pessoas não sabem, é uma arte marcial chinesa budista. O Aham. Mosteiro ele é budista. Né? Bodhidharma, o 18º patriarca do budismo, entrou no Mosteiro Shaolin no século V ou VI da nossa era e lá desenvolveu a arte marcial chinesa. Então, o Shaolin, uma arte marcial chinesa, nos anos 80, e o Tai Chi Chuan. A partir daí, eu comecei a me envolver com a medicina oriental. Muito Você fez com o Dr. Vu? próximo. Muito próximo. Em 83, eu estava estudando com o Juraci Cansado, Claro. você conhece, né? Eu estudei com ele também. Então, do INCO, com o Juraci Cansado, e Aham. estudei também com o Márcio Bom Tempo, medicina. Claro, claro. Se formou aqui em Vassouras, Então, das antigas, né? A pessoa das da... antigas. Aí eu Claro. vi assim, estou fazendo engenharia, mas gosto de medicina oriental. Estou na carreira errada. Tá na carreira errada. Então eu pensei assim, qual é o lugar que eu vou estudar medicina? Vou estudar na Unirio, porque a Unirio tem homeopatia. Aí Uhum. fiz o vestibular, passei para a Unirio em 84 e fiz minha carreira na Unirio e estudei homeopatia na Unirio também. Uhum. E aí, nesse período, em 85, eu estava tão envolvido com a meditação que eu me tornei instrutor de meditação transcendental. Até que a Charlotte tinha me Olha falado, só. eu virei Uhum. instrutor de meditação transcendental e na escola de meditação transcendental eu comecei a ter contato com a Ayurveda. Porque Claro. Maharishi trouxe o Ayurveda para o Brasil, Exatamente. trouxe o Ayurveda para o Brasil nos anos 80, 86, 85, 86. Por que isso aconteceu em Goiânia? Porque foi o único estado que aceitou a proposta
do Instituto de Maharishi, Claro. Eu estudei com Danilo e conheci Dr. Bokula, eu acho. Bokula. É. Trouxe foi Maharishi para o Brasil, nos anos 80. Dr. Bokula e o meu professor, Dr. Chaudhry, que você deve ter conhecido. Ah, não, conheci o Chaudhary, que foi o último que voltou, não foi? Isso. Tá. Chaudhry, que foi um desses médicos do Ayurveda de Maharishi, do Estudo Maharishi, de tecnologia Maharishi, que tinha ido para os anos 80 em Goiânia, ficou lá cerca de 5 anos. Em 95 veio para o Rio de Janeiro dar curso, que você conheceu, porque ele deu lá no Espaço Uhum. Saúde, que naquela época era chamada Ganesha. Exatamente. É. Exatamente. Conheci o Dr. Chaudhry em 95 e desenvolvi todo um trabalho com ele. E ele voltou para o Brasil em 98, 99 e nós, a partir desse trabalho com o Dr. Chaudhry, fundamos a Associação Brasileira de Ayurveda em 99. Que você Uhum. participou, Luiz Otávio participou, várias figuras, né, importantes no Rio de Janeiro participaram. Em 99 nós fundamos a Abra. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu não sei se é lenda ou se é verdade. Alguém falou, não me lembro mais aonde que eu tenho essa fonte, mas isso é muito antigo na minha cabeça, que o governo inglês tinha proibido a medicina ayurvédica durante o período colonial. Quando houve a independência em 45, se eu não me engano, nos anos 50, eu acho, o Maharishi teria mandado um monte de gente para o interior resgatar os velhos Vaidyas, os velhos médicos, e ele fez um grande conclave, não sei aonde, se em Calcutá, Nova Delhi, formou um monte de gente e teria mandado essa galera para o mundo. Eu acho que foi a minha. A sua imagem congelou. É, a tua congelou para mim também, é, a internet. Sim, Mas você ouviu minha pergunta? eu ouvi. É verdade essa história do Maharishi, que ele teria resgatado todo o Ayurveda e ensinado para pessoas que difundiram o Ayurveda no mundo, assim, nos anos 60, 70, sei lá. Tem essa história? Essa história não é verdade. Eu fiquei lá no Tá. movimento do Maharishi e cheguei a ser instrutor, né? Tive uma posição de destaque, eu fui instrutor. E, na verdade, quando eu estudei primeira vez meditação com o professor Charlotte, nos anos 70, não se falava Ayurveda. Então, Maharishi, ele, segundo alguns, ele começou a ver o seguinte, que as pessoas praticavam meditação regularmente, os discípulos dele, os discípulos dos discípulos dele, eu era discípulo de uma discípula dele. A Charlotte fez formação diretamente com o Maharishi na Europa. Ele era alemão, Uhum, eu era discípulo da discípula dele, então era a segunda geração. Ele era a primeira, eu era a segunda. tá. Os discípulos dele, como a Charlotte, outros, estavam praticando meditação regularmente, tudo que ele ensinava, e não estavam se iluminando. Não estavam entrando em estado de iluminação, estado de consciência cósmica. Aham. Consciência cósmica. Que a gente chama de samadhi, né? Ele viu isso. Então, ele começou a pensar por quê. Aí surgiu a ideia de que o corpo físico não estava preparado. Existe uma hipótese, e que eu participo dessa hipótese, ou uma teoria, de que o nosso sistema nervoso tem que estar preparado para o samadhi, para a consciência Uhum, cósmica. Se o meu sistema nervoso não está preparado, eu não entro em consciência cósmica, eu não entro em samadhi. Então, uhum, digamos assim, os orientadores que estavam com ele, os professores que estavam com ele, começaram a estudar isso e ver, talvez o corpo precise de alguma preparação para chegar a esse estado de consciência cósmica. Que preparação? O Ayurveda. E uhum, então, nos anos 80, nos anos 80, Maharishi começou a trazer Vaidyas, digamos assim, eu tive contato com um Vaidya lá em Jamnagar, onde eu estudei, na Gujarat University, onde fiz doutorado, que foi um desses Vaidyas, Dr. C.P. Shukla, que Maharishi pegou da Índia, né, coletou na Índia e trouxe para o Ocidente. Acho que ele teve até no Brasil, em 85. Então ele começou a trazer esses Vaidyas para desenvolver um movimento de associar a meditação transcendental
que era com mantra, com o Ayurveda. Ayurveda. E aí foi criado um nome para isso, Ayurveda Maharishi. Ayurveda Maharishi é justamente isso, você fazer uma ponte entre a Ayurveda e a meditação transcendental. Então, a Ayurveda Maharishi tem que estar na meditação transcendental. Ela não pode ser cair de paraquedas lá. Entendi. O nome é Maharishi. Então, ele fez um movimento importante para divulgar o Ayurveda no mundo. Mas não foi ele que renovou o Ayurveda na Índia. A Índia, quando se separou da Inglaterra, em 1947, já existia um movimento na Índia de retorno às raízes. Esse movimento era muito forte, não é? Com vários Nehru, com Gandhi, com muitos outros. E no Ayurveda também, porque a medicina indiana ela foi proibida na Índia pelos ingleses. E se chamava a medicina ocidental era chamada medicina inglesa. A medicina inglesa, os ingleses queriam que a medicina inglesa fosse hegemônica na Índia, e é até hoje, né? Fosse hegemônica na Índia. E afastaram o Ayurveda. Com a libertação dos personagens que resgataram essa tradição perdida. Mas Maharishi não estava nessa história, Maharishi veio muito tempo depois. Tem um nome também que está aqui na minha cabeça, tipo o começo dos anos 80, um Fernando Loiacono. Fernando Loiacono foi o primeiro terapeuta e professor de Ayurveda nos anos 80 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi o meu primeiro professor de Ayurveda. Eu estudei com ele em 86. Naquela época eu era instrutor de meditação, tinha uma ligação muito forte com o Fernando, eu era instrutor de meditação, ele também, e eu fui estudar com ele. Ele foi o primeiro terapeuta no Rio de Janeiro. E ele mora agora em Goiânia, trabalha em Goiânia. Fala um pouquinho pra gente, Aderson, sobre a Ayurveda. Assim, um basicão, assim, para quem não conhece. Enfim, o que você quiser falar, um dado histórico, mitológico, médico, né? O que você achar interessante para quem não sabe o que é Ayurveda poder saber um pouquinho. Depois você fala do teu trabalho aqui no Rio, ensinando Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele olha para a natureza para trazer a natureza para o ser humano. O Ayurveda fala que tudo no universo tem 5 elementos, do mais sutil para o mais grosseiro. O espaço, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos formam todo o macrocosmos, todo o universo e a natureza. Mas também formam o nosso corpo humano. Que o nosso corpo humano, assim como toda a natureza e o universo, são formados por 5 elementos. Então, nós somos o microcosmos do universo. O universo tem 5 elementos, macrocosmos. O ser humano, o corpo humano, tem 5 elementos, microcosmos. Então, nós somos um reflexo perfeito do universo. As leis naturais que regem toda a natureza, todo o universo, regem também o ser humano. Nós temos que entrar em harmonia, em equilíbrio com essas leis. As mesmas leis naturais que regem o índio na floresta, regem o ser humano no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. São as mesmas leis da natureza. Mas a gente acha que não. A gente acha que a gente pode fazer o que quiser, que não vai ter nenhum tipo de sofrimento com relação ao nosso corpo. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Então, é o que o Yogananda chama de mel envenenado. A gente acha que é um melzinho, mas não vem o veneno. É verdade, é verdade. Esse é ótimo, mel envenenado é muito bom. Mel envenenado. É um conceito fantástico. A gente, por exemplo, comer chocolate todo dia. Uhum. Mel envenenado. Claro. Branco, etc. Então, voltando à história do Ayurveda. Então, esses 5 elementos se expressam no nosso corpo através de humores. Foi traduzido como humores. Não é uma tradução geral, mas são humores. Os doshas. Os doshas são expressões fisiológicas dos 5 elementos da natureza, 2 a 2. Então, espaço e ar formam vata, é o dosha leve. Fogo, em primeiro lugar, e água, menor, em segundo lugar, formam pita, é o dosha quente. E água e terra formam kapha, que é o dosha pesado. Somente vata é seco,
somente pita é É quente, quente. somente capa é pesado. Isso quer dizer o quê? Isso tem uma importância clínica significativa. Uhum. Se eu tiver um quadro de secura, é distúrbio de vata. Se eu tiver um quadro de calor, isso é distúrbio de pita. E se eu tiver um quadro de peso, isso é distúrbio de capa. E todo mundo tem os três doshas, Jaderson? Todo mundo tem os 5 elementos, Uhum. elementos expressos os três doshas. Todo mundo tem os três doshas. Só que normalmente no nosso corpo, 2 são principais. Por exemplo, no meu corpo eu sou vata do magro e sou pita. Uhum. Sou vata pita. Uhum. Você talvez seja pita vata, não sei. O que você acha? Eu sou quase bidosha, de Vata Pitta e capa mais lá embaixo. Mas Vata Pitta é bem junto, bem juntinho. Então, a gente tem, normalmente as pessoas têm 2 doshas, um pouco mais alto que o outro, Uhum. outro mais próximo, e isso tem que ser equilibrado. Equilibrado de que forma? Através de várias ferramentas. Mas uma que eu acho fundamental é a rotina diária, ou seja, estilo de Uhum. vida. Uhum. O Dinacharya. Ter um estilo de vida saudável, dinacharya. E uma coisa interessante, que você fala muito em obesidade, em sobrepeso, né, nos excessos, mas se você leva ou tem um estilo de vida saudável e você come comida de verdade, você não engorda. Você mantém o Claro, seu peso. Mas pessoas não claro, falam assim, acho que tem que tomar remédio para emagrecer. claro, Não há necessidade, é só mudar os hábitos. claro. Fala mais um pouquinho. Quer ver um assunto legal assim da gente colocar também que eu acho bem fascinante? Eu vou falar no jargão da gente, você explica isso para quem não entende, tá? Fala das gunas em relação aos doshas. Então, você deve estar falando dos Mahagunas, que são Aham. Vata, Sattva, Rajas e Tamas. características mentais. Mentais. O Ayurveda e a tradição indiana falam dos doshas físicos, Vata, Pitta e Kapha, Uhum. e de características mentais, Sattva, Rajas e E Tamas. Tamas. Então, nossa mente tem 3 características. Tamas, que é mais pesado, que é o embotamento, que é a ignorância, que é a escuridão. Rajas, que é movimento, que é ansiedade, são paixões, são desejos. E Sattva, que é o equilíbrio, que é a harmonia, que é a busca por autoconhecimento, que traz a paz. Né? Então, essas 3 características têm todas as mentes. Só que algumas mentes predominam mais um impulso Que tamásico, outro? de embotamento. Outra mente tem mais impulso de desejo, de paixões. E outra mente mais impulso de autoconhecimento, de introspecção, de equilíbrio. Nós temos os 3 impulsos na nossa mente. Os 3 são importantes. Né? Sem tamas, eu não durmo. Preciso de tamas Uhum. para gerar sonolência na minha mente. Eu não durmo. Sem rádios, eu não estou aqui conversando com você, Hernani. Porque Uhum. rádios é que me faz eu ter paixão, eu ter desejo, eu ter ambição. Né? E sátua gera equilíbrio nos dois. Em Uhum. rádios, tamas. O Ayurveda fala o seguinte: a gente tem que aumentar na nossa mente um impulso sátua, que é o impulso de contemplação. A mente sátua, que é a mente do equilibrado, é a mente mais contemplativa. Uhum. Rádias, que é a mente das paixões, é mais uma mente reativa. Ela reage ao mundo. A mente sátua, ela não aceita o mundo como ele é. E ele reage Arajas. ao mundo. E a mente tamásica, ela é embotada. Então, uma mente embotada, que gera o quê? Mais tristeza, mais depressão. O Ayurveda quer que nossa mente tenha mais impulso de sátua, impulso mais contemplativo, que aceite o mundo como ele é e que veja que a mudança não deve estar no mundo, a mudança deve estar em você. Gandhi falava isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Claro, É isso que está traz. claro. Autoconhecimento e autotransformação. É isso que a gente tem que aumentar na nossa mente. O impulso sátua. Como? Aí você sabe, você é mestre de yoga. Através do yoga, a Claro. gente aumenta a nossa mente. Meditação, estudo e por aí vai. Isso. Fala um pouquinho pra gente, Aderson, assim, é claro que não de uma forma
porque isso é tudo é complexo demais, mas para quem não conhece ter uma ideia, de repente, assim, características de pessoas com predominância de vata, de pita, de capa, pessoas com predominância de sato, arádios e tamas, como é que, de uma forma genérica, como é que se ajuda a equilibrar os desequilíbrios dos doshas e das gunas? Então, falando mais sobre gunas, perdão, sobre doshas. Existem, no nosso corpo, na nossa mente, a gente falou sobre os impulsos mentais, chamados Mahagunas na Ayurveda, Sattva, Araras e Tamas. Tamas. No nosso corpo, nós temos as propriedades chamadas Gurvadi Gunas. Então, Gurvadi Gunas são físicas do corpo e Mahagunas da mente, que a gente falou Sattva, Araras e Tamas. Essas Gurvadi Uhum. Gunas, 10 pares, são desses 10 pares, 3 pares são os mais importantes. Né? É o calor e frio, o leve e pesado, o seco e o oleoso. Esses 3 pares são, digamos assim, os mais usados. Então, o vata, o que tem vata? É mais frio, é mais leve e é mais seco. Então, Mais quando eu seco. tenho equilíbrio de vata, eu tendo a ter essas características: perda de peso, né? Secura corporal, leveza, frio nas extremidades, tendência à prisão de ventre, tendência a gases, tendência à ansiedade, tendência à insônia, tendência a muita preocupação, está sempre no vir a ser. Né? Uhum. Então, Vata é esse biotipo mais magro, mais ansioso, mais seco, com distúrbios principalmente no sistema excretório, tá? E no sistema Uhum. nervoso, da ansiedade e da insônia. Pita é um médio, nem é gordo, nem é magro, normalmente é o mais médio. Pita tem distúrbios mais digestivos, porque ele é quente, ele é médio e ele é um pouco oleoso. Vagbata, esse grande autor do medieval, fala sasnigda. Sasnigda é um pouco oleoso. Então, pita é um Uhum. pouco oleoso. Problemas de pita vêm principalmente a nível digestório. Então, tipo queimação, gastrite, úlceras, diarreia. Mas para soltar um lá frente, pita solta, tem mais umidade, mais oleosidade. E pita, a nível mental, ele é mais irritado, ele é mais pavio curto, né? E ele é mais perfeccionista e tende a ter problemas de lidar com pessoas menos inteligentes, porque Pita geralmente é inteligente, geralmente são líderes natos. São Claro. grandes líderes, grandes executivos são Pita. Então, para tratar Pita, você trata sempre com o contrário, né? Você tem que refrescar a pessoa, tem que acalmar a pessoa, tem que dar plano Galera de. muito disciplinada, muito rígida com horário, né? Essas coisas. A pior coisa que tem é você ter um chefe Pita desequilibrado. Você nunca vai Imagino. Você nunca vai Claro, conseguir estar bem com ele, porque ele é muito perfeccionista, muito claro. crítico e não aceita os funcionários como eles são. Irritado. Irritado. Né? E vem o último, o capa, que tem água e terra. Então ele é mais pesado, tem mais peso, tem mais procrastinação, é mais lento, mais preguiçoso. Né? Ele tende a ser mais corpulento, problemas com mais peso. Uhum. Hipotireoidismo, por exemplo, é mais Uhum. capa. Hipertireoidismo é mais vata. Então, o capa, ele tem que fazer exatamente o contrário que está no corpo dele. Ele tem que fazer mais exercícios, né? Fazer uma dieta Claro. leve. O Ayurveda fala mitra ahara. O que é mitra ahara? Mitahara. Com Uhum. moderação. Comer com moderação. Né? Então, é muito importante. O Ayurveda fala que dividir o estômago em 4 partes: metade de É, comida, metade vazio e metade um pouco de líquido, de geralmente líquido. um chá morno, um chá de funcho. Chá de funcho, Uhum. poxa, eu uso muito chá de funcho. Então, para o capa, movimento é muito importante, mas capa não gosta de movimento, capa é letárgico, ele gosta de preguiça, né? Então, temos que estimular o capa a ter algum tipo de paixão no exercício. Uhum. Porque senão vai ficando vazio, só comendo biscoito recheado. Claro, Vai cada vez aumentar mais o peso claro. dele. O que o Ayurveda recomenda? Ele recomenda para todo mundo esse estilo de vida que busque o autoconhecimento. Né?
Primeira coisa é buscar autoconhecimento. Seja você vata, pitta ou kapha, sattva, rajas e tamas, o autoconhecimento seria a resposta para tudo. Para tudo. Se a gente não se conhece, como a gente quer conhecer o mundo e o Claro, planeta? Tem que primeiro se claro, conhecer, claro. né? A gente poderia dizer, Aderson, de uma forma genérica, que emocionalmente, em termos de desequilíbrio, Vata estaria vinculado a medo, a medo e ansiedade, Pitta com raiva e Kapha com tristeza? Podemos dizer isso sim. O vata tem medos, mas também tem muita ansiedade, Ansiedade, né? claro. Preocupação do vir a ser. Então ele nunca está no momento presente. Por isso que mindfulness é interessante para Vata. A atenção plena no momento presente. Claro, O claro. muito irritado, ele é perfeccionista, ele é explosivo, ele é pavio curto. Então tem relações difíceis com Pita, né? E o Kapha, muito preguiçoso, muito letárgico, tendência a mais tristeza, mais depressão, Apego. mente mais embotada, né? O capa ele tem essa questão, né? Hoje eu atendi um paciente, acabei de atender um paciente que ele é bem capa. Ele fala que de manhã, para fazer o café, ele demora, fica ali. Eu falei, mas por que você não come frutas no café da manhã? Não, se eu for fazer uma salada de fruta, eu levo o dia inteiro para fazer aquela salada de fruta. Quer dizer, o cara é bem capa, bem letárgico. Ele já confunde as coisas. Aí já tem tamas associadas na mente dele que geram embotamento, né? Ele tem que. Eu falei, olha, meu amigo, você tem que escolher, já está acima do peso. Você escolher algum exercício que você gosta, qualquer coisa. Mas tem Qualquer que coisa. qualquer coisa é melhor do que nada, né? Cara, e mesmo que não goste, capa tem que ter uma disciplina, um mínimo de disciplina, né, Aderson? Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu queria perguntar, que sempre me levantaram essa lebre. Você falou dos três pares, né? Quente e frio, seco e úmido. O terceiro par eu não me lembro. Pesado Exatamente. e leve. Mas tem um quarto que me chama muito a atenção, que é lento e rápido. Como é que você definiria, qualificaria a velocidade de Vata e a velocidade de Pitta? São velocidades diferentes, né? Sim, sim, sim. O Vata, ele quer fazer as coisas rapidamente para acabar, para passar para outra coisa. Então ele está sempre no vir a ser, né? Tá Uhum, sempre, ele é o ligeirinho, né? E o Pita, ele, ele é organizado. Ele quer fazer as coisas com rapidez, mas ele quer fazer as coisas com eficiência. Então, como ele é organizado, disciplinado, ele quer ter eficiência na coisa. Ele quer ter qualidade. O Vata quer fazer rápido, para acabar rápido, passar para outra coisa. O Pita quer organizado, disciplinado. Então, é bom que um Vata trabalhe com o Pita, porque eles vão ser uhum, complementares. uhum. Agora, o mais difícil é o capa, né? O capa não acompanha. Pois é, pois é. Toque seria uma coisa mais de Pitta ou de desequilíbrio de Pitta ou de Vata? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu vejo muito com Pita, Com né? Pitta, O né? Pita tá muito, porque ele é muito crítico, ele tem uma obsessão pela perfeição, muitas vezes obsessão pela limpeza, Pela limpeza. né? Isso é comum nos Pitas. Então, quer dizer, eu acho que os Pitas ter transtorno obsessivo compulsivo. Agora, uma coisa que a gente tem falado muito, não é, com as pessoas é o seguinte: regularidade. E o Ayurveda fala muito Uhum. disso. A Claro, gente tem claro, uma claro. rotina, começa o dia acordando sempre no mesmo horário, tá? Mesmo horário todo dia. Então vamos acordar 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã todo dia. E aí guarda alguns minutos antes de fazer qualquer coisa para praticar uma introspecção. Nem que seja Uhum, 10 minutos ou 5 uhum. minutos. Uma paciente falou assim: ah, não tenho tempo para meditar. Tem sim. Tem Você senta sim. 5 minutos de manhã e senta 5 minutos à noite. Pelo menos 5 minutos já vai fazer uma diferença. Uhum. Porque quando o cara sente que aquele 5 minutos te dá um bem-estar, ele vai aumentar para 10. Daqui a pouco ele vai estar meditando meia hora todo dia. Aderson, volta um pouquinho para você. Fala mais da tua carreira da medicina, na medicina chinesa, no Ayurveda. Como é que foi a tua história na Índia?
Fala da Abra, fala dos cursos que você dá, né? Dá, Então, dá uma desenrolada assim na tua história. a história é longa, né? Que eu brinco que eu sou professauro, sou um professor dinossauro, que eu estou nessa. Pois eu sei como é É, que é. eu comecei a dar aula de meditação em 85, já tem o quê? 4 décadas, né? Isso. Unir a medicina ocidental à medicina oriental. Antigamente chamava isso de medicina holística, hoje chama de medicina integrativa. Uma coisa que está bombando nos Estados Unidos, por quê? Uma coisa interessante, as pessoas não sabem disso, nem os médicos sabem, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, a medicina integrativa está bombando porque ela começou na Universidade do Arizona. Eu participo do grupo da PUC de medicina integrativa. Ela iniciou na Universidade do Arizona e nos Estados Unidos é tudo pesquisa, né? Eles viram o seguinte, olha só que interessante, Hernani, que você usar a medicina convencional, você tinha um resultado. Você usar a medicina não convencional, você tinha outro resultado. Mas se você juntasse as duas Juntar medicinas, essas duas medicinas. não convencional, mas a medicina convencional, o resultado é melhor do que as duas separadas. Então, isso tornou-se nos Estados Unidos a medicina integrativa, Integrative Medicine. E hoje, o top 10 University nos Estados Unidos, é tudo top 10. Top 10 Hospital nos Estados Unidos tem medicina integrativa. É incrível isso. Né? É muito usado hoje nos Estados Unidos mais, dentro dos hospitais. Né? Dentro das E eu vivo isso em casa, Derson, porque a minha esposa tem espondilite anquilosante. Ela se trata com medicina integrativa, jamais tomou opioide, jamais tomou corticoide. Ela tem um marcador que é de médio para cima e é zero sintomática. Ótimo, Zero sintomática, cara. coisa boa, É. coisa boa. Tudo Então, dentro dessa perspectiva da medicina integrativa, do low carb, de suplementação, de muito exercício. E ela começou a ter uma fibromialgia meio por causa da espondilite. Cara, fibromialgia foi para o espaço, só com alimentação e com exercício, sem tomar opioide, sem tomar corticoide, sem tomar nada. essa área, que foi a área que eu me especializei, né? Eu fiz 2 formações na Unirio, 3, né? Fiz homeopatia, fiz medicina de família e fiz reumatologia. Porque eu vi que a acupuntura tinha uma área enorme dentro da reumatologia. Então, eu Sim, trato os sim, pacientes, sim. tenho tratado menos medicamento possível. E a gente vê que tem resultado, mas o paciente tem que ser mais ativo. Ele Claro. tem que ser mais proativo e menos, digamos assim, menos paciente, mais Claro, proativo no sentido que mais prático, claro, claro, sua esposa mudou os hábitos dela. claro, Ele teve resultado. claro, com certeza. Fala para mim, para gente, como é que, aonde foi tua formação de medicina chinesa? Então, durante a minha formação em medicina ocidental, eu comecei a estudar em vários lugares, mas a minha fonte mais forte foi no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. No Eu fiquei lá 12 IARJ. anos no IARJ. Eu fiquei lá 12 anos no IARJ e fui, nesse período de 12 anos, fui 4 vezes à China estudar e aprofundar meus ensinamentos. No IARJ, a Uhum. gente construiu uma um ambulatório de medicina ayurvédica com o Dr. Tchau. O Dr. Tchau foi funcionário do IARJ. E era Olha só que coisa, funcionário do que legal. IARJ. Ele conseguiu voltar ao Brasil com visto de trabalho pelo IARJ. Olha E só. ele ficou lá 13 meses com a gente. E não sei se você conheceu o Vili, que também era professor de yoga. Acho que não. Ficou na casa do Vili 13 meses e a gente montou um ambulatório, Que cursos, legal, atendimento. eu não soube E disso. ele Que legal. fazia medicina lá no IARJ, ele bolava, ele tinha toda uma questão de medicamentos e tudo. O Tchau é raríssimo, né? Figura raríssima. Ele cozinhava também, mas com muita pimenta, né? A gente conseguia comer a comida dele. Era incrível. Ele era do estado pimenteiro da Índia, Andhra Pradesh, que é o estado do sul da Índia. E era muito pimenta. E você estava numa, numa ida ao Jardim Botânico com o Dr. Choudhury, acho que no último dia que ele estava voltando para a Índia, levar ele para passear no Jardim Botânico, o Luiz Otávio estava, e ele tirou da bolsa um colírio de pimenta e passou no olho da galera. Você estava nesse episódio? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Pois é, pois é. Os colírios ardia muito os colírios indianos ardem muito. O Dr. Choud foi ao Jardim Botânico, eu levei ele ao Jardim Botânico, em outros lugares, né? E ele voltava
uma coisa que era proibida. Ele levava uma bolsa e voltava com um monte de ervas do Jardim Botânico. Doutor, tchau, isso não é proibido, você não pode sair com as ervas. Não, não tem problema não. Ele botava as ervas na bolsa, saía cheio de ervas para fazer medicamentos. Era uma figura que Você sabe, Aderson, que eu descobri por acaso num livro o nome científico da Rudraksha. Isso faz uns 30 anos. Liguei para o Instituto de Botânica, que tinha ou tem lá dentro do Jardim Botânico, descobri um pé de Rudraksha, achei esse pé. Durante muitos anos eu levava mochilas cheias de Rudraksha do Jardim Botânico e esse pé depois morreu. Não tem mais. O único pé de Rudraksha talvez do Brasil. Era um pé imenso, dava umas 3 pessoas para abraçar. E não era Rudraksha pequena, não, era aquela Rudraksha grande. Eu fiz muito malá de Rudraksha, com Rudraksha do Jardim Botânico. Fala pra gente um pouquinho da tua história na Índia. Eu sei também que você é ligado ao Paramahansa Yogananda, né? Fala um pouquinho da tua história, tuas peripécias na Índia. Ô, Hernando, estou surpreso você ser contrabandista de Urudraksha. Ele levava para a Alemanha os seus Urudraksha e deu na Alemanha. Não, não, não. Foi bem antes, foi bem antes. Foi muito antes. Mas eu vendi muito Japamala de Rudraksha. Olha, contrabandista de Urudraksha, meu Deus do céu. É. Bom, Para o então, pessoal que não sabe, Rudraksha é uma conta sagrada na Índia, ligada a Shiva. Rudraksha é o olho de Shiva, onde se faz, é uma das coisas que se faz os rosários, para poder cantar os mantras na Índia, né? Que faz o Japamala. legal, Fala pra legal gente isso. das tuas peripécias na Índia. Então, eu fui à Índia a primeira vez em 91, era uma outra Índia, né? Eu estava na China estudando acupuntura, fui com IAG para a China, e da China eu fui para a Índia. Aí, na primeira vez que eu fui à China, à Índia, eu fiquei no ashram do Yogananda. Uhum. Aí fui em só 2 semanas na Índia, mas foi fantástico para mim. É outra Índia, não é a Índia que a gente vê hoje. Né? É bem tradicional, bem antiga mesmo. Fiquei meditando nos ashras, é fantástico. Depois, aí eu voltei à Índia, só 16 anos depois, durante meu doutorado. Eu fiz o doutorado de sanduíche. O doutorado de sanduíche é o seguinte: você faz a pesquisa no Brasil, mas ganha uma bolsa pela CAPES, para fazer uma pesquisa lá em Jamnagar, na Gujarat University, só de Olha Ayurveda. só, que bacana. Universidade só de Ayurveda. Eu fiquei lá 4 meses estudando e aí foi fantástico. Aí eu comecei a ver o verdadeiro Ayurveda na Índia contemporânea. Era muito Isso era interessante. no Kerala? Não, isso é em Jamnagar, em Gujarat, no Ah, no noroeste da Gujarat, tá. fronteira com o Paquistão. Fronteira com o Paquistão. E lá em cima, Lá em cima, lá em onde o bicho cima. está pegando agora, né? É, parece que está em guerra lá. Né? Isso é Caxemira? A Caxemira é mais ao norte. Mais ao norte. A partir daí, depois a gente fundou a ABA em 2010, fazendo parceria com uma escola do sul da Índia, o AVP, Ayurveda Pharmacy. Tem um local fantástico em Mankarai, perto do Ashram do Swami Dayananda, inclusive. Né? É uma Uhum. floresta, eles têm uma escola. Isso é A gente passou a Rishikesh? levar... Não. Não, isso é em Mankarai, Ah, perto de não, Coimbatore, ele tem outro ashram em Rishikesh, é não, Coimbatore, Swami Dayananda, né? do nado, sul da Índia. Uhum, Lá, uhum. o Dayananda tem um ashram lá também, eu acho muito depois do de Rishikesh. E lá a gente passou a levar nossos alunos regularmente. 2010 a 2020, até a pandemia, a gente levou muitas turmas para lá, né? de alunos para fazer um aprofundamento. A gente fazia curso no Brasil e levava os terapeutas para fazer um aprofundamento lá. E eu era o tradutor. Mas eu ficava muito cansado, Hernani, pelo seguinte. Primeiro que eu não sou jovem, né? E segundo porque eram 15 professores diferentes, mas um tradutor só. Ei, caramba! Final de 4 semanas e está completamente Não, esgotado, imagino, né? imagino. E aquele inglês macarrônico, né, de indiano, né? India is a very big country. You should know because it's very big and very beautiful. Very beautiful, sir. Namaskar, namaskar. Mas é interessante porque as pessoas que vão à Índia, né? Se você for à Índia com o coração aberto, você volta diferente. Toda vez, eu fui 9 vezes à Índia estudar, toda vez que eu fui à Índia eu voltei diferente. Eu aprendi alguma coisa. Realmente a Índia modifica as pessoas. Mas tem que estar com o coração aberto. Eu imagino, Aderson. Eu não fui à Índia, a Índia veio a mim, mas eu imagino. Hoje eu não tenho mais vontade de ir, porque eu não gosto de multidão, fiquei velho e preguiçoso, né? Eu estou aqui na roça, eu fico por aqui mesmo. Mas
esse paradoxo, né? Eu acho que talvez seja o país, a nação mais paradoxal do mundo, né? Em termos de espiritualidade e de uma humanidade muito subdesenvolvida para esse padrão babaca de ocidental americanoide, né? Então, como é que convive, né, uma coisa bem rústica ainda, né, bem primitiva, ao mesmo tempo um dos maiores parques siderúrgicos do mundo, tem bomba atômica, são as maiores autoridades em software, né? A Índia tem umas dicotomias assim que são fantásticas, né? Ainda esse paradoxo que você falou aí. Tanto que o título que eles falam é Incredible India. A É, Índia é intensa. A Índia é intensa. Cores intensas, cheiros intensos, multidões intensas, né? É difícil você conseguir ficar na Índia isolado. Como você falou, só conseguir isolamento na Índia lá no norte, nas montanhas do norte da Índia, dos Himalaias. Só lá que lá em você Gangotri, lá para cima, né? lá acima de Rishikesh, lá em Raniket, do Arahat, aonde teve a caverna onde tem a caverna de Babad, Hum, lá é silencioso, lá no norte da Índia. Mas a Índia em si é um turbilhão, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, pois é. um turbilhão Gente pra caramba. de filosofias, religiões, pensamentos. É muito interessante. A Índia é muito interessante. A filosofia indiana é inesgotável. Você está aí do lado de uma escola que vem da Índia. O Vipassana veio do budismo Claro, claro, indiano, claro, né? que é o que era não, de um indiano não, não sei se ele era indiano, era o Ubaquim, que foi o mestre do Goenka, que foi a pessoa que espalhou pelo mundo inteiro a organização de Vipassana. Ele era hinduísta, ele era indiano. Agora, o mestre dele, o Ubaquim, que foi quem mesmo fundou a instituição, ele tinha sido ministro da economia da Birmânia, alguma coisa assim. Aí ele aprendeu, ficou lá pela Birmânia, fazendo criou o curso, que não era ainda em silêncio. Eu não sei se você fez o curso de Vipassana aqui. Tem muita vontade de fazer. É, eu já fiz. É, vizinho, né? Como não fazer, né? E é muito legal porque eu moro num vale sem saída. Olha, E acima de mim tem mais 4 sítios, incluindo o Vipassana, e eles foram comprando tudo e eu estou cercado de meditadores silenciosos e ecológicos, né? E o Goenka faleceu, você tem uma viagem para fazer ainda aqui para a montanha. o interessante é que a filosofia do Vipassana veio do budismo e o budismo é filho do hinduísmo. Ah, sim, claro, A Índia, né? Tem claro, uma com ponte na Índia. certeza, Buda, com certeza, com só certeza. ele, aquele grande mestre, né? Que teve um avatar como mestre, Ramakrishna falava que Buda é a maior das encarnações. É incrível, Buda é fantástico, fantástico. Na minha fantasia, meu delírio filosófico, para mim Buda veio para preparar a mente do homem e Jesus veio para preparar o coração do homem, Fantástico. né? Porque, cara, eu acho que ninguém, é claro que a minha aferição é minúscula, né? Mas até onde eu vi, li e sei, ninguém conheceu tanto a mente humana quanto o Buda, né? Eu acho que Buda foi o grande psicólogo cósmico, planetário, né? Enfim. E para a gente terminar, Aderson, eu queria que você fizesse o merchandising. Sim. Eu queria que você dissesse aonde você trabalha, o endereço, como é que as pessoas te acham, que trabalhos você faz com a tua clínica, com os teus cursos. Entrega o jogo aí para gente. Então, a gente tem cursos de formação em Ayurveda, temos aqui um atendimento em medicina oriental, em medicina integrativa, aqui no nosso espaço em Botafogo, no Rio de Janeiro. E temos também coisas que a gente vem fazendo nos últimos anos, que são retiros de meditação, Uhum, de yoga e de Ayurveda. A gente uhum, tem feito em janeiro em São Paulo. Agora, em junho, 6 a 8 de junho, estaríamos com o professor Abraão, um grande professor de meditação, que foi muitos anos monge uhum, nos Estados Unidos, monge da linha do Yogananda Self, nos Estados Unidos. uhum. E Abraão estará com a gente lá, um grande nome da meditação hoje no Brasil.
E todas as informações vocês encontram aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Tá, mas aparece para a gente ao contrário. Ah, aparece o Como, contrário. como é que a gente te acha? Então, Instagram está em que nome? aqui está o nosso site, ayurveda.com.br. Não sei se Tá. dá para ver aí. Não é que a gente vê como se estivesse vendo no espelho. A Entendi. gente vê ao contrário. www.ayurveda.com.br. Exatamente. Ayurveda.com.br é nosso site. Há 25 anos a gente tem esse site na internet. Tem todas as informações do nosso trabalho e tem também informações do nosso retiro. O retiro, quem gosta de yoga, Ayurveda, o Abraão é uma referência. Ele está sempre na Índia estudando, traz várias novidades para a gente. E vamos ter um retiro em que a gente vai falar, uma coisa interessante, Hernani, como atingir o equilíbrio nesse mundo em transição. Um mundo Uhum, uhum. importante, com mudança importante. E como Com nós certeza. equilibrados dentro de toda essa transição. Então, quem tiver interesse nisso, entra no nosso site, ayurveda.com.br. Agora, aqui no Instagram, você está como Clínica de Ayurveda Exatamente. Nosso Instagram é Clínica de Ayurveda. e no Facebook Clínica de Ayurveda também. também. Clínica de Ayurveda. Exatamente. Dr. Aderson Moreira da Rocha. Muito bom estar aqui com você. Você é meu vizinho, a gente mora tão perto e nunca nos visitamos, né? Vamos ver se a gente toma vergonha e se visita, né? Mas por isso ele me convidou várias vezes aí para o seu. Aí, mas eu tô agora em vários lugares. Estou Eu trabalhando estou no Rio, sabendo, eu estou sabendo. Florianópolis, e aí estou sempre viajando para lá para cá, mas eu quero muito ir aí com Que você, bom. poder para conhecer Em aí, algum porque momento a gente vai sentar e vai tomar um chá e vai bater papo. com certeza aí é um lugar muito especial. Você está do lado do Vipassana, meu Deus do céu, você é um felizardo. Eu não estou só do lado do Vipassana, não, Aderson. Eu estou entre o Vipassana e a Aldeia do Sol, que é a maior referência de xamanismo norte-americano do Brasil, Meu que é um Deus, lugar super importante na minha história também. A gente recebeu as maiores lideranças nativas norte-americanas aqui na Aldeia do meu Sol. É, Deus do céu. então eu estou aqui no meio dessa galera, né? Foi um Muitas, presentão. muitas pessoas. Então tá, querido. Eu te agradeço muito. Eu sei que você tem um carro para pegar, uma viagem para fazer, subir a montanha. Eu te agradeço por ter esperado até as 8 horas. E foi muito bom, assim, você é uma referência para mim no Ayurveda. Foi muito bom, eu fiquei muito honrado de ter o convite para participar da fundação da Abra, embora eu esteja bem afastado disso tudo hoje em dia. Mas você sabe, né? Aos 20 anos eu atolei os meus pés na jaca da Índia e nunca mais saí. Então, Tantra, Ayurveda, Vedanta, Yoga, é a espinha dorsal da gente, né? Foi aí que a gente construiu nossa visão de mundo, né? A nossa história. Te agradeço muito, muito, muito você ter topado estar aqui comigo e te desejo muito sucesso, porque você merece. E estou aqui, né? Assim que você tiver visitável ou tiver visitante, me avisa para a gente tomar um chá e botar a conversa em dia. Muito obrigado por ter aberto seu espaço para a gente falar um pouquinho da nossa história e divulgar o nosso trabalho. E estou aqui à disposição do que você precisar, tá bom? Muito Tá obrigado. bom. Valeu, gente. Para você, uma boa noite a todos. Uma boa noite. Gente querida que esteve aqui com a gente, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai para o canal de vídeos amanhã no YouTube, é só botar Hernani Fornari que você me acha, eu vou mandar o link também para o Aderson. Depois vai estar no canal de podcast no Spotify, também vou mandar o link para o Aderson, tá? E que o próximo encontro seja ao vivo. Sem dúvida alguma. Um beijo para vocês, um abraço para você, namastê. Namastê. Beleza, gente? Um bom fim de semana para todo mundo. Terça-feira tem a roda de cura de alinhamento energético toda terça-feira. E na próxima quinta-feira a gente vai ter o Alexandre dos Santos falando de yoga. Beleza? Um beijo grande, namastê, bom fim de semana, abraço. Tchau, tchau. Obrigado.